Meus irmãos e minhas irmãs, sábado da 12ª semana do tempo comum. Hoje o Senhor também tem um ensinamento para nós sobre a oração, sobre a resposta de Deus e sobre a nossa resposta. Acolhemos o Santo Evangelho deste dia, a sua meditação, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 17. O Evangelho de hoje continua a ensinar-nos sobre a oração. Muito embora nós ouçamos o relato de duas curas, a cura do servo do centurião e a cura da sogra de Pedro. A cura corporal e espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, nos vem como resposta da nossa oração, da nossa fé, da nossa confiança em Cristo. No Evangelho de ontem, nós víamos o exemplo da oração do leproso, que em sua humildade não se atrevia sequer a pedir a cura. Dizia: Senhor, se queres, tu podes curar-me, tu podes purificar-me. Hoje nós temos também o exemplo de uma oração ainda mais humilde, de uma súplica ainda mais cheia de humildade. O centurião, ao pedir a cura do seu servo, exclama: Senhor, eu não sou digno nem mesmo que tu entres em minha casa. É uma lição para nós. Esta é a primeira lição do Evangelho de hoje. É uma lição para nós que tantas vezes fazemos da nossa oração uma exigência diante de Deus, uma moeda de troca diante de Deus. Eu rezo, mas o Senhor tem que me atender. O centurião, ao contrário, diz: não sou digno. É bem diferente de eu quero, eu exijo. Deus escuta de bom grado a oração humilde, a oração confiante. Já no segundo exemplo do Evangelho de hoje, nós vemos a cura da sogra de Pedro. E com esse segundo exemplo, somos chamados a aprender qual deve ser a nossa resposta diante da bondade de Deus. Curada da febre, ela se põe a servir. Ela levantou-se e passou a servi-los. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus assume as nossas dores, nos cura, nos socorre, vem em resposta às nossas súplicas. Mas é necessário que também nós tenhamos a capacidade de nos colocarmos a serviço dos nossos irmãos. Se somos curados e tocados por Deus, devemos abandonar o nosso egoísmo e, em reconhecimento, nos colocar a serviço. Tão logo foi curada, a sogra de Pedro se pôs a servi-los. A humildade na súplica, o serviço como resposta. Também o Evangelho de hoje continua a ensinar-nos acerca da nossa oração. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente do Evangelho de hoje, o versículo 15. Ouçamos e meditemos. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Qual a palavra? A palavra de hoje é serviço. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos dê a coragem de servir o nosso próximo. Terceira semente, as perguntinhas para que nós nos respondamos. Minha oração é confiante e humilde e expressa diante de Deus o meu amor ou apenas expressa diante de Deus as minhas exigências? Sei também me colocar a serviço dos irmãos ou apenas espero que os outros possam servir-me? Meus irmãos e minhas irmãs, ao encerrarmos essa 12ª semana do tempo comum, olhemos, meditemos, refletemos acerca da nossa oração. A todos vocês, o meu abraço, a todos vocês, a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.